Olá, pessoal! Muito cuidado com aquilo que você pega deixado na rua, jogado pela rua, principalmente perto de encruzilhadas, aqueles caminhos onde levam a vários caminhos. Recomende a seus filhos, suas crianças, para nunca pegarem nada que esteja jogado na rua, deixado na rua, principalmente, como eu falei, perto de encruzilhadas. Pode ser um brinquedinho, olha, uma boneca, uma bola, uma rosa, uma vela. Se você encontrar esses objetos, deixe para lá. Não chute, não pise eles. Simplesmente os ignore. Porque muitas vezes alguém deixou ali com um propósito, tipo uma oferenda, e o vento levou, alguém chutou e chegou em outras ruas. Você, sem saber, pega, mas aquilo foi um objeto destinado a uma entidade, a um ser encantado, a um ser espiritual, que talvez aquele ser a quem foi destinado tal objeto ainda esteja lá espreitando, absorvendo a energia daquele objeto que foi a ele destinado. E você, um parente seu filho, pode inocentemente pegar, levar para casa e passar a ser perseguido por um ser obsessor. Eu vou contar neste vídeo a vocês um relato de um amigo meu no dia em que ele foi entregar uma oferenda espiritual numa encruzilhada. Eu fui criado numa igreja evangélica. Eu tenho um amigo meu que faz parte de uma religião de matriz africana. Lembrando que não temos nada contra religiões de matriz africana. Pelo contrário, respeito todas as religiões. E isto eu recomendo a todos. Devemos respeitar a todas as religiões, porque todas merecem o nosso respeito. Eu tenho amigos de várias religiões, evangélicos, espíritas, kardecistas, Hare Krishnas, umbandistas, candomblecistas, todos se dão muito bem comigo. Só vou contar aqui um relato que um amigo meu me confidenciou há um tempo atrás e me autorizou que eu poderia contar aqui. É o seguinte, este amigo meu, pessoa boa por sinal, desenvolveu-se em sua religião de modo que sempre dedicou-se, sempre fez tudo certinho e chegou ao patamar de sacerdote de uma religião de matriz africana. Ele disse que, a partir daí, passou a fazer trabalhos em vários locais, encruzilhadas, beiras de rios, cachoeiras, matas, cemitérios, sempre com muita seriedade e dedicação naquilo que ele fazia. Certo dia, um cliente o recomendou um trabalho. Ele, como de costume, fez o jogo, fez a consulta, consultou a entidade e a entidade recomendou os materiais que seriam usados para realizar aquele trabalho, os rituais, os preceitos e o resultado que seria obtido. Prontamente o cliente foi, comprou os materiais, trouxe lá para o seu terreiro, ele preparou, fez o ritual tudinho, naquele gongá, naquele canzoá, naquele terreiro, naquele peji, fez tudinho o material, fez tudinho o trabalho, preparou. Segundo ele, quando se faz um trabalho assim, dentro do terreiro lá, fica lá arriado aquele trabalho, diante de uma entidade que vai apreciar o trabalho, receber a energia do trabalho, para depois ir atrás de obter o resultado que o cliente pagou para obter um resultado, é claro. Pronto, o trabalho ficou lá aqueles dias e depois de 3 dias ou 7 dias, não me lembro, ele teve que pegar aquele material à noite, depois de meia-noite, se não me engano, foi entregar num local destinado pela entidade. Uma beira de rio, uma cachoeira, um cemitério, uma encruzilhada, uma mata.
Neste caso, a entidade, segundo ele, recomendou que fosse arriado o trabalho em uma encruzilhada. Ele disse que foi para o local destinado, no caminho andando, com materiais para levar, e notou que um vento forte no caminho, ele lá seguindo. Do terreiro dele para o local de destino, era cerca de 40 minutos, meia hora de pé. Ele foi sozinho. E notou que alguém o seguia. Ele dava 4 passos e aquele ser dava um passo. Ele disse que parou, olhou, não viu ninguém. A rua calma, mais de meia-noite. Ele me contou assim: Leonan, eu tenho vidência no mundo espiritual. Eu vejo e ouço no mundo dos espíritos, porém não vi aquele ser, não vi quem me acompanhava, por isso eu estranhei e temi. Continuou seguindo o seu destino com o objetivo de arriar aquela oferenda em uma encruzilhada. E mais uma vez notou que 4 passos dele, ouvia um passo perto dele. Um passo pesado, uma pegada. 4 passos dele, 1, 2, 3, 4, uma pegada perto dele. Parou. Ele tem um modo de provocar aquele ser a se revelar. Tentou falar, nada. Não conseguia ver quem o acompanhava. Seguiu seu destino. Chegando no local destinado a arriar aquela oferenda, um lugar meio escuro, passou um carro por ele. Tinha um cachorro preto lá, catando o lixo. O cachorro, ao avistar ele, um cachorro preto grande, olhou para ele, deu 2 latidos bem altos e correu, desapareceu na escuridão. Ele viu o local limpo, foi lá. Encruzilhadas, segundo ele, é um local infestado por seres encantados, por orixás, por seres da natureza, por demônios. E tem que se pagar ao dono da encruzilhada. Tem que se colocar lá algumas moedas para pagar o dono da encruzilhada. Pagou as moedas, uma oferenda não pode ser jogada. Tem que ter todo um preceito, todo um ritual, toda uma reverência. Ajoelhou-se lá, preparou tudo direitinho. Quando estava bem cheio de vida, fazendo aquilo que ele era destinado, ouviu-se uma pegada vindo de longe. Umas pisadas pesadas, como se fosse um batistaca que fica batendo para firmar a base. Umas pegadas se aproximando dele, e ele lá continuando. Passou umas pessoas por ele, ele olhou, as pessoas não o viram lá. É como que ele estivesse lá invisível. Estava lá fazendo. As pegadas pesadas foram se aproximando dele. E quando chegou perto dele, já mudou o som das pegadas pesadas para umas pegadas de cavalo. Como que fosse o andar de um cavalo, as patas de um casco de cavalo ou de burro. Quem não conhece o trotar de um cavalo, os passos, o barulho que os cascos do cavalo faz? Isto era diante dele. Ele lá, cabeça baixa, botando aquilo ali, as velas, as moedas, as coisas. E de repente, aquele se aproximou. Os pés de bode perto dele não tinha 4 patas, só tinha 2 patas. Como que aquilo ali tivesse em pé. Como se fosse um cavalo ou um burro que tivesse de pé diante dele. E ele não ousou levantar a cabeça para ver quem era. E de repente ouviu uma voz perto dele, uma voz aterradora, pesada, uma voz grossa. Tá fazendo guerra. Ele disse que tremeu muito, pessoal, mas respondeu a quem falava com ele
e tomou coragem de levantar os olhos para ver quem dirigia a palavra para ele. E então pôde contemplar a face de uma verdadeira aberração. Um ser com os pés de bode, peludo, os dentes cheios de garra assim, pessoal, como se fosse de um vampiro, as travas de dentro assim grandão, as presas monstruosas, as orelhas grandes, uns chifres na cabeça, uns olhos esbugalhados, as unhas como se fossem umas garras deste tamanho, grandona, pessoal, todo feioso, um ser nu, com um pênis enorme de fora, todo feioso, todo peludo. Aí ele disse, temendo aquilo que estava vendo, respondeu: vim trazer o que é seu, mestre. A criatura trazia na mão um tridente grande e umas garras deste tamanho, pessoal. Ele disse que o ser olhou a oferenda na mão dele, soltou o tridente e este não caiu, ficou lá em pé, incandescente, pegou a oferenda e disse: me dai! Puxou e começou comendo, lambuzando aquilo tudo, esbugalhando tudo ali, pessoal. Embaixo da oferenda tinha os papéis com o nome da pessoa que pediu o trabalho. Ele disse que ficou remexendo tudo. Ele disse que o ser abominável ficou lá farejando aquilo tudo, lambuzando tudo, mexendo tudo, estragando tudo. E ele falou: que agonia é essa, rapaz? Aí ouviu aquela voz: vai embora, vá. Ele disse que, como de costume, bateu 3 palmas, se virou morrendo de medo e seguiu o seu caminho de costas sem olhar para trás. E disse que durante uns 10 minutos só ouviu as risadas e umas vozes de pessoas sorrindo e se regozijando, e a voz pesada lá, as gargalhadas no ouvido dele. Ele me falou que, na grande maioria das vezes, quando você presencia uma oferenda na rua, na encruzilhada toda revirada, não é que um cachorro ou gato mexeu, não. É claro que isso posteriormente acontecerá, mas que no exato momento, dependendo da força espiritual, quando a entidade recebe aquela oferenda, revira ela para sugar, se apoderar da energia que ela irá lhe fornecer e, consequentemente, procurar descobrir qual o objetivo, qual a sua missão naquele trabalho e futuramente conseguir mais presentes como aquele. Procura cumprir rapidamente aquele trabalho para futuramente continuar recebendo presentes como aquele, porque a entidade se alimenta da energia daqueles trabalhos espirituais. Não quer dizer que ela vai beber, fumar, não. Ela se alimenta da energia que aquele trabalho espiritual lhe fornece. E, segundo ele, é muito comum ver cachorros, cães querendo pegar a oferenda e sem poder. Há um confronto entre a entidade e os cães. Os cães são seres guerreiros que insistem em pegar a oferenda, mas na hora em que a entidade está usufruindo, se apoderando daquela energia, não permite que os cães se aproximem. Por isso é comum ver cachorros querendo pegar e sem poder, latindo, arrodeando ali, rondando, porque se encontra lá um ser espiritual não visto a olho nu, mas que os animais os contemplam muito bem. É comum ver cachorro querendo pegar, rosnando para o espaço vazio. A oferenda ali, ele querendo pegar e sem poder, arrodeando. Como que tem alguém empatando dele chegar lá. Depois que aquele ser se retira, aí os cachorros vão, reviram, os garis mexem, o pessoal vai para lá, mas no momento exato sempre tem alguém lá para receber aquele material. Por isso, tome muito cuidado com aquilo que você pega na rua. Se ver não é seu, deixe para lá, ignore e siga o seu caminho. Conclusão da história.
Nunca pegue nada que você encontra deixado ou jogado na rua. Como eu falei, uma bola, um brinquedo, um boneco, uma rosa, uma flor. Não chute, não brinque, não deboche, porque aquilo pode ter sido destinado a alguém, a algum ser espiritual perverso que vive no mundo da escuridão, e esta criatura fica sugando a energia daquele objeto inanimado. Para um leigo é uma coisa qualquer, mas para pessoas que sabem, eles têm o maior respeito. Por quê? Se aquele objeto foi destinado a algum ser espiritual, se você se apossar daquele objeto, com certeza aquele ser espiritual irá acompanhar aquele objeto e chegar até você e passar a te perseguir como um parasita, colocando a sua vida para baixo, atrasando a sua vida. Então, pessoal, este foi o relato que um amigo meu me confidenciou, pelo qual eu tenho muito respeito e por isso vim advertir a vocês quanto a isto. Recomendo a seus filhos para nunca pegarem nada deixado nas ruas, principalmente diante de encruzilhadas. Muito obrigado para quem viu este vídeo. Muito obrigado para quem está inscrito em meu canal e gosta de meus conteúdos. Dê o seu like, seu joinha, pessoal. Se inscreva no canal. Tchau. Um abraço a todos.